Oi, meus queridos irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje eu vou fazer a lição de número 24. Semana passada eu acabei pulando essa lição e fiz com vocês a lição de número 25. Então eu peço desculpas por isso. E aí agora eu vou fazer a 24 e semana que vem a gente faz a lição 26. Ficou aí um pouquinho fora de ordem. A lição de hoje, Joana vai falar, o título é Vida Inextinguível. E Joana vai tratar aqui nesse capítulo, meus irmãos, sobre a destinação da nossa existência, o sentido da vida física. E ela aproveita nesse tema que fala sobre vida, sobre oportunidade, sobre essa temporalidade da vida física, para falar da vida imortal. E nisso ela aborda no capítulo a questão da morte, como que nós encaramos a morte, o sinônimo da morte para a gente enquanto dor, pela separação, pela ausência que esse ente querido vai deixar em nossas vidas, e ao mesmo tempo traz para nós uma mensagem consoladora, colocando para nós do processo de transição, desse ir e vir da vida física, e que a morte está nesse processo de mudança que a gente precisa vivenciar. Então ela traz isso de forma muito carinhosa. Eu sempre aconselho vocês a fazerem a leitura das lições para que a gente possa compreender o estudo da forma mais completa, não é? Ela começa a falar aqui, logo no início, ela fala que o objetivo essencial da existência humana é a conquista da plenitude, mediante continuado esforço. O espírito desenvolve as aptidões que se lhe encontram em latência, de modo que se conheça a si mesmo, enriquecendo-se de instrumentos para os enfrentamentos naturais do processo evolutivo. Então, Joana vai colocar aqui que nós, na nossa formação, e a gente já comentou isso em outros estudos nossos, da nossa origem divina. Herdeiros do Pai que somos, trazemos latente as conquistas, ou seja, as virtudes que nos facultarão a plenitude espiritual. E essas virtudes, estando em nós, elas precisam ser trabalhadas, ou seja, a gente não vai, meus irmãos, adquirir essa virtude de fora para dentro. Isso é arquivo que está no nosso íntimo. Cabe a nós abrir esse arquivo, cabe a nós vasculharmos estas potencialidades do ser imortal. Esse processo de construção do melhor de nós, da versão melhor de nós, isso vai demandar muito esforço e muitas existências físicas, porque a cada etapa nossa de evolução, nós vamos desenvolvendo certas aptidões, certos pontos desse nosso conhecimento global, vamos dizer assim, dessas nossas potencialidades inteiras, elas vão acudindo, né, às nossas necessidades e ganhando seu espaço na nossa vivência. Então a gente começa a transpor padrões de comportamento, a gente começa a transpor pensamentos pré-concebidos, nós conseguimos nos reinventar dentro de experiências que a vida vai nos facultar. E a gente não conseguiria fazer esse processo de mudança, de transformação, se nós não tivéssemos em contato uns com os outros na vida cotidiana. Então, a vida física, né, o processo reencarnatório para nós,
ele é de necessidade única para a nossa evolução espiritual. A gente não pode alcançar a leveza das nossas ações do ponto de vista moral sem trabalharmos dentro de nós essa leveza, sem trabalharmos dentro de nós essas potencialidades. A grande beleza disso, meus irmãos, é o conhecimento que a doutrina espírita nos traz de que isso está em nós, de que isso faz parte da nossa constituição. Então a gente consegue entender dentro da nossa cabeça, né, da nossa compreensão, que de um certo modo a gente precisa vasculhar esse universo íntimo, tentar achar ali no meio disso tudo, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, das ideias que nos vêm, a lembrança, das memórias que nós temos. Buscar dentro daquilo ali aonde que está o elo da riqueza moral guardado em nós. E o Pai Celestial, ele não nos desampara. Então, ao mesmo tempo que esse processo, a gente sempre diz que ele é um processo intransferível, que ele é feito por nós próprios, né? Que a gente precisa vasculhar dentro da gente mesmo, por mais que a gente entenda que seja um percurso, seja um caminho a ser percorrido por nós próprios, a cada um dado o seu caminho de percurso, Deus não nos permite caminhar sozinhos. Então nós estamos sempre sob o amparo dele. E isso traz pra gente paz, isso traz pra gente esperança, alegria, porque independente do que a gente vai enfrentar, independente do que a gente vai viver, Deus sempre está conosco. E aí as nossas lágrimas, elas conseguem ser enxugadas, as nossas dores conseguem ser abrandadas, as nossas feridas tratadas, porque nós somos espíritos enfermos. A enfermidade que nos acomete é a enfermidade moral. E todas as outras ocorrências da vida decorrem disso. Então é necessário que nós nos entendamos com Deus, com suas leis, tentando compreender, tentando aceitar, tentando trazer para nós a vivência do Cristo, representante de Deus entre nós, como a vivência a ser almejada, para que a gente possa ter Jesus como balizar das nossas ações. E isso é importante para a gente, né? E ela continua descrevendo e ela diz assim num parágrafo mais adiante: etapa a etapa deve aprimorar-se, sublimando as paixões primitivas e transformando-as em beleza e alegria, indispensáveis ao êxito do empreendimento. Então ela coloca aqui que ela está fazendo uma alusão aqui ao nosso processo reencarnatório desde lá das nossas primeiras existências, aonde nós agíamos muito mais por instinto do que pela razão, aonde nós tínhamos muito mais reações do que ações. E que nesse processo de vivência e de captação de informação, de experiência, do contato com o mundo físico, nós fomos agregando ao nosso ser comportamentos oriundos, peculiares desse período da nossa evolução, que necessitam agora ser transformados, precisam agora ser depurados com o olhar do sentimento, com o olhar do amor. É como se a gente, para a gente poder entender, a gente pode usar aqui para nossa compreensão a lei do Velho Testamento que Moisés trouxe para uma sociedade ainda
distante dos valores morais e éticos, movidos pela violência, pela lei sem limite. Então Moisés vem e traz para a gente um código de conduta necessário àquela época, tentando a partir daí estabelecer um nível de conduta menos vicioso, agressivo e comprometedor do ponto de vista moral. A humanidade precisava avançar. Então vem Moisés trazer aquela linguagem, uma linguagem impositiva, ordenativa, né? Colocando o limite em certas ações, despertando os corações para a unicidade divina. Então ele vem trazer isso. Ora, é claro que a partir dali uma nova ordem de comportamento nasce. Mas Jesus, quando Jesus vem, aí Jesus vem trazer uma informação da virtude baseada no amor, que Moisés, mesmo que ele quisesse falar, naquela época ele não seria ouvido. Então Jesus vem trazer para nós, Jesus como patrono do planeta, nosso guia e modelo, irmão querido, vem trazer para a gente as informações sublimadas no amor. Então uma nova ordem de comportamento se estabelece. Sair do comportamento acirrado do Velho Testamento para compreender Jesus era um transpor de ações, de ideias muito fortes, muito expressivas. A gente tem um relato disso na pessoa de Paulo apóstolo e no livro Paulo e Estevão. Quanto que Paulo resistiu a manter as leis do Velho Testamento, até reconhecer em Jesus o enviado de Deus. E quantas dores Paulo enfrentou, quantas lutas ele travou consigo mesmo, para poder criar dentro de si o desejo de empreender uma nova conduta. Então, nós estamos nesse processo. Então, a gente vem de um comportamento muito primitivo das nossas primeiras encarnações e hoje nós estamos aqui em pleno século XXI agindo ainda por muitos instintos, agindo ainda por um comportamento muito equivocado. Há hábitos incrustados em nós que a gente não consegue se libertar ainda. Por isso que a transformação ela é lenta. Ela se dá aos poucos. Mas, meus irmãos, ela precisa contar com o nosso desejo de mudança, com a nossa condescendência, para que a gente faça as mudanças que a gente precisa fazer. E tem que ser a gente, né? Mas não estamos sozinhos, reforçamos isso. Joana, então, diz assim: o conhecimento do sentido de viver favorece-o com a lucidez para superar as tendências primárias que permanecem em largo período agrilhoando ao passado. Então, Joana está colocando assim, quando o espírito, né, se reconhece como ser imortal, dotado de potencialidades da nossa herança divina, do bem que há em nós, das virtudes latentes no nosso ser. E quando este espírito reconhece a necessidade de mudança, a vida passa a ter um novo sentido. A vida passa a nos favorecer nesse crescimento, porque a partir daí a gente começa a fazer uma certa seleção de coisas. A gente começa a ser mais seletivo nas nossas conversas, a gente começa a ser mais seletivo nos nossos pensamentos. Então, aqueles pensamentos viciosos, aquilo que não é produtivo, passa a não ter tanto lugar nos nossos desejos, nas nossas intenções, e a gente acaba
por buscar coisas melhores do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista da cultura, da arte, da literatura, porque vai havendo uma mudança interna, o ser vai se modificando, o bate-boca já não vale tanta pena, as discussões improfícuas já não tem tanto valor para nós, o debater interno sobre pontos de vista, sobre ideias, sobre coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, passam a perder o sentido disso tudo. O interesse pelas coisas materiais, o apego pelas coisas materiais, a gente passa a selecionar melhor as amizades, a gente passa a aproveitar mais o momento em família, a gente consegue priorizar coisas na nossa vida, cuida mais da gente, da nossa saúde, do nosso bem-estar, e tudo isso com equilíbrio, com sabedoria, e isso traz uma paz interior. Então a Joana coloca aqui que a transformação, ela vai se dar de modo tranquilo, lento, mas ela vai acontecer e ela será tão mais efetiva quanto mais a gente buscar esse verdadeiro sentido da vida. Saber que a gente reencarna não a passeio, que é uma etapa importante da nossa vida, que nós estamos aqui no contato das pessoas, na família que nós precisamos, na vida que nós necessitamos nesse período, e que a gente precisa aproveitar dessas experiências, tirando de todas essas situações o aprendizado que nós necessitamos. Refletir, meus irmãos, é ordem de comportamento. A gente não pode passar pela vida irrefletidamente. A gente precisa refletir sobre as coisas que nos acontecem, as coisas que a gente ainda se permite ferir, as coisas que a gente se permite aborrecer, e entender por que certas coisas nos trazem alegria e paz, identificar isso, fazer com que a gente crie uma couraça de paz no nosso íntimo, evitando aquilo que nos fere, né? Deixando a cada um as suas ações e fazendo o nosso melhor, sempre desejando o melhor pelos outros, tentando fazer o melhor pelos outros, mas deixando a cada um o seu fazer e dando conta das nossas ações, que isso é que nos compete, não é? Ela continua assim: injunções às vezes penosas impulsionam-no à autoiluminação, de modo que se operem as transformações morais no íntimo para a vitória sobre a ignorância, sobre a dor e o desequilíbrio. Então a vida, às vezes, ela está querendo dizer assim, a vida, ela não vai se mostrar simples de ser vivida, nem fácil de ser tramitada. Mas ela coloca que essas situações que vêm para nós, elas sempre vêm para um despertar, para a possibilidade da libertação da dor que está guardada ainda em nós, de tantas coisas vividas e sentidas. Então ela formaliza para a gente que a dor para a gente é libertação, como inúmeros outros irmãos na doutrina espírita nos esclarecem do valor da dor para a nossa libertação espiritual. Ela diz que enquanto a ignorância das leis divinas, né, ela está colocando aqui, predomina, o ser permanece mergulhado nesses comportamentos do primarismo, necessitado do buril desse sofrimento para romper o envoltório grosseiro que abafa as aspirações e impede-lhe a ruptura de dentro para fora, mediante o conhecimento da verdade. Olha esse parágrafo da Joana, porque ela vem dizer para nós aqui, mais uma vez, que ela já vem falando desde lá do início desse capítulo, ela fala assim, mas olha só, existe uma camada grosseira, oriunda da nossa forma de pensar, da nossa forma de viver, da nossa forma de sentir, que abafa em nós
as virtudes, né? Essa coisa boa que está ali latente. Mas para romper com essa camada, olha que interessante isso. Para romper com essa camada forte, né, que a gente estabelece ali, abafando essas virtudes, só a dor é capaz de romper com isso. E não é difícil da gente entender por quê. Tem um ditado interessante que fala assim: se a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Mas isso é verdade absoluta. É verdade absoluta nesse estágio que nós nos encontramos, com certeza. E é possível de entendermos a clareza disso, é que quando a dor nos chega, ela nos aproxima de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente se alimenta da seiva divina, capaz de nos sustentar, capaz de criar os alicerces do amor que a gente necessita para sobreviver, porque a gente precisa se alimentar. O corpo se alimenta do alimento físico, mas o espírito, esse precisa do alimento divino, que vem da seiva divina, das ações do Cristo, das leis de Deus. É só bondade a vir ao nosso encontro. De Deus e de Jesus para nós só parte coisas boas. Então, se a gente quer respirar um ar promissor de elevação, de pureza, essa proximidade nossa com Deus, ela tem que estar como meta. A gente tem que buscar isso. Quando a gente não busca isso por livre vontade, aí, meus irmãos, impulsionados pelo amor de Deus, a dor vem fazer isso por nós. Porque as dificuldades surgem, a gente às vezes não sabe como resolver, não está às vezes em nossa mão resolver, está só na mão dele, então é a ele que a gente recorre. Olha que lindo esse processo de busca nossa e entender que nisso tudo tem a mão divina a nos amparar. É o caminho a ser percorrido, que a gente não percorre sozinho, é caminho nosso, a gente tem que percorrer, mas que Deus está junto com a gente, né? Joana continua falando assim, bendize, pois, esses fatores sofrimentos que te induzem à reflexão e ao encontro da liberdade. Ela vem dizer para nós, mudar o entendimento da dor que nos acomete, das dificuldades que chegam para nós. E aí, em se tratando de dor e de dificuldades, e da longevidade da vida, da imortalidade dessa vida inextinguível, ou seja, que não tem fim, que não se esgota, Joana vai falar da morte. Porque a morte é para nós ainda, para muitos de nós, né, dor inigualável. A perda de um ente querido é muito sofrimento para os que ficam. Para quem vai, também é tarefa não muito simples, porque nós estamos regidos pela lei de ação e reação, a cada um segundo suas obras. Então, o retorno à pátria espiritual, ele pode ser de luz, de encontros salutares, e ora não. Isso vai depender muito da nossa trajetória espiritual. E vale ressaltar aqui, para que não fiquemos aí apavorados, mas precisamos entender, né, que a lei é para todos e que ninguém vai fugir desse acerto de contas do bem praticado, né, do mal empreendido ou do bem não realizado, de que a gente nunca está desamparado. A espiritualidade maior, os mensageiros de Deus
sempre nos acolhem, sempre nos ajudam, estão sempre a nos amparar no momento da morte, após esse momento. Então Joana começa a nos falar sobre isso. E ela diz assim: o fenômeno da morte é parte fundamental desse programa de existência imortal. Por quê? Porque a gente nasce, vai viver numa matéria que é perecível. Gente, nós vamos envelhecer. O tempo vai passar, haverá um desgaste dessa matéria. Quando a gente desencarna pelo desgaste físico, a gente teve muita oportunidade, né? Muito tempo de desempenhar aí o nosso aprendizado. Outros tantos têm esse tempo mais reduzido aqui na vida física e ainda assim é preciso saber que cada um tem o seu tempo certo e necessário e que a gente deixa a Deus a condução disso tudo. Joana diz assim, tudo que nasce tem o seu período próprio de existir no invólucro material, para logo depois experimentar a consumpção orgânica através da desencarnação. Então é um fato, todos nós vamos desencarnar, todos nós. Por mais que a gente não queira pensar nisso, a gente precisa enfrentar isso. Esse ano foi um ano em que a gente ouviu muito falar sobre morte, sobre perda de pessoas amadas, né? A Covid trouxe aí essa estatística ruim, pegando lá das pessoas, e aí depois a gente começou a ver isso chegar muito perto de nós, de pessoas queridas. Isso nos fez pensar um pouco mais sobre a morte, sobre enfrentar essa situação dela, né? E Joana vem colocar para nós aqui chamar a nossa razão para o enfrentamento de um momento que é inevitável e que faz parte do nosso processo de crescimento, porque a morte, ela pressupõe o período para uma outra reencarnação. Vencida a etapa de erraticidade, a gente volta ao corpo físico, renascer para uma nova etapa de experiência, de vivência, de aprendizado. E esse período entre uma encarnação e outra é o período do balanço geral mesmo, daquilo que a gente fez, da tomada de decisões, das reflexões que a gente postergou e que de repente, né, ali não vai ter como mais, e do aconchego até de espíritos queridos que nos aguardam de retorno, né, porque a gente vem, deixa amigos lá, a gente vem, deixa aqueles que foram até da nossa família consanguínea em outras encarnações lá, e retornar para eles também é bom, é motivo de alegria também, né? Joana diz assim, em razão da afetividade e da imensa necessidade de união e de comunhão de uns espíritos com os outros, a morte representa uma dor moral quase que insuperável. Na nossa ótica, né? A gente não consegue ainda lidar com isso. Uns lidam melhor, outros nem tanto. É preciso sabedoria, é preciso compreensão. Quando a gente entende da continuidade da vida e de que esse período vai nos distanciar por um breve espaço de tempo dessas almas que a gente verdadeiramente ama e que a gente vai se reencontrar, se existir verdadeiro amor e se for da vontade de Deus, a gente precisa apaziguar o coração nesse sentido. Ela diz que em função disso a morte é detestada. No entanto, é a grande libertadora, porque ela propicia o encontro com a paz, desencarcerando o ser da prisão sem grades, das doenças degenerativas, daquelas incuráveis e de muitas situações penosas. A certeza de que o reencontro é inevitável, porque o amor jamais separa aqueles que se vinculam
constitui um bálsamo, uma esperança anunciada para depois. A imortalidade é expressão da sábia misericórdia de Deus, propiciando vida exuberante quando o corpo de constituição transitória consome-se. Então, ela vem colocar isso aqui para nós como ponto a nos fazer pensar. E sabe, meus irmãos, a gente precisa dar aos outros essa compreensão. O espírita, com o conhecimento que tem da doutrina espírita, talvez compreenda melhor essas relações. Eu não estou dizendo que vá viver melhor, porque entre saber e viver tem uma lacuna imensa, né? Mas compreende melhor isso aqui. E é claro que da compreensão, se fosse do desejo, né? Um esforço profundo de viver isso, talvez facultasse ao espírito uma vivência melhor com a morte. Mas qualquer um que perde alguém que ama, dizer para esse que quem foi está sob o amparo de Deus, né, na linguagem deles, dos anjos, guardiões, né, do Espírito protetor, para aqueles que acreditam no Espírito Santo, que seja, dizer para eles que aquele a quem ele tanto ama e que se foi está sobre a proteção, é muito apaziguador dessa dor. E é importante dizer isso, e a gente não está mentindo, porque independente se ele esteja numa região umbralina ou se ele esteja numa colônia em recuperação, ele está sob o amparo dos irmãos espirituais, com certeza. Com certeza. E coisas boas virão ao seu encontro sempre. Então, consolar o coração de uma mãe, consolar o coração de um pai, dizer para um irmão, para uma filha, para um filho, isso é extremamente cristão. E essa relação com a dor da morte passa a ser mais apaziguada. Ou seja, a vida tem uma continuidade. E uma continuidade amparada por Deus e por seus mensageiros, com certeza. Aí ela faz um convite, assim, ela diz, olha, não te desesperes ante a morte do ser amado. Ele vive e logo readquire a lucidez. Passado o período de ajustamento, volta a visitar-te, a estar contigo, inspirando-te nas injunções da carne. Olha que lindo isso, né? Porque tem um período de readaptação dessa alma que se foi, né? Desse espírito imortal na vida espiritual. Mas os elos de afeto, de verdadeiro amor, meus irmãos, esses não se perdem, mas não se perdem mesmo. E como a gente sai, por exemplo, assim, às vezes da saudade de um irmão, a gente sai daqui, vai visitar na casa dessa pessoa, visita mesmo física, os espíritos também nos visitam. Né? É importante entender que o espírito que se foi, vive. Nós somos seres imortais. É a vida inextinguível, como Joana chama. E aí ela diz, por tua vez, envolve esse espírito desencarnado em lembranças afetuosas, que ele possa captar, sentir-se bem por suas lembranças amadas. Se as lágrimas da saudade visitarem-te, verte-as, ou seja, deixe-as correr com ternura e amor. E eles se sentirão queridos, também emocionados
pela tua emoção, pelo teu amor. Olha que lindo que ela está falando para nós. Vive de tal forma que ao chegar o teu momento de retorno, exultantes, né, se enche de alegria, os seres queridos que te anteciparam venham receber-te, cantando um hino de alegria inefável, homenageando-te. A gente tem relatos, né, dos apóstolos, na hora da morte, Jesus foi lá buscá-los, né? Nossa, isso é o ápice, assim, de uma vida dedicada a Deus, ao cristianismo. E que alegria, né? Poder ter ali Jesus em espírito, né? Recebendo almas missionárias na tarefa cristã. Mas nós somos recebidos pelos mensageiros dele e por aqueles que foram antes de nós e que nos aguardam, esperançosos de nos rever, de nos abraçar. Muito bonito isso, né, meus irmãos? A morte passa a ter até uma certa beleza, porque ela é o fim de um período, mas o prenúncio de outro, do começo de outro. Muito lindo isso. E ela finaliza assim: a dor da separação do Mestre Jesus na crucificação, aqueles que o amavam, reativaram as lágrimas ante a sua ressurreição luminosa. Aquela madrugada de bênçãos foi a resposta de Deus à tarde e noite de sombras e de morte. Tem paciência quando desencarne um ser querido, considerando os júbilos que te tomarão oportunamente por ocasião desse reencontro, quando fores recebido por quem agora choras. Olha que lindo. Joana está dizendo pra gente que depois de vivida toda a situação da morte de Jesus, da crucificação, que foi uma tarde e noite de dor para os discípulos que o acompanhavam, né? A gente pode imaginar o coração sofrido de todos eles. Meus irmãos, vale ressaltar aqui nesse comentário Maria, mãe de Jesus. Olha a dor que Maria viveu ao ver o seu filho já num desencarne, que já é uma coisa difícil, morrer daquela forma. E olha o exemplo dela, da não desesperação, de acompanhar o filho confiante de que Deus não o desampararia, da oração constante, de reconhecer que aquilo era necessário porque Jesus assim havia dito a ela, e passar por aquilo da forma que passou. Serve para a gente como exemplo, para a gente poder refletir, encontrar em Maria a força que a gente necessita para enfrentar a perda das pessoas que a gente ama. E ter um exemplo da ressurreição, quando Jesus reaparece para os discípulos, da alegria do reencontro. Então Joana fala assim: não te desesperes ante a morte, guarde a alegria, o júbilo que será a hora do reencontro, da gente poder rever novamente a pessoa que a gente tanto ama. A lição de hoje fala dessa vida inextinguível, fortalecendo a vida presente como oportunidade
de elevação, do aprendizado que a gente necessita, colocando a morte como ponto inevitável desse processo e a necessidade da gente cada vez mais reafirmar no nosso coração que Jesus é nosso guia e modelo, que Jesus nos deu todos os exemplos que nós precisamos seguir e que Deus nos deu a vida imortal para ser vivida plenamente com sabedoria. Que Deus possa abençoar vocês, tenham aí uma semana de muita luz e semana que vem eu vou fazer a lição de número 26. Pulei aí, me desculpem. Um grande beijo, muita paz.